como que é o nome dele? Mose McMadoff. E essa história, então, ali dele mostrando a preparação dos atores, melhor, a escolha das crianças para fazer o canudo naquela escola que não é escola, né? Que, aliás, é uma coisa à parte, né? Isso é o mundo muito das aldeias indígenas, essas construções que são feitas ali não valem para nada, se torna um arquiteto maluco, aliás, está cheio de arquiteto, tem que falar baixo, né? Fazendo projetos para as aldeias indígenas, hoje, inclusive, e às vezes, com pouco tempo, ou isso deixa de ser usado, ou nunca é usado, né? Mas aquela cena ali dele escolher os atores, e onde ele escolhe o canudo jovem, aquela criança, como é que é o nome dele? Álvares, né? É uma cena do Salve Cinema, para mim, muito, muito bacana, assim, uma repetição, né? Mas eu diria assim, tem uma coisa que eu acho que o filme por isso que eu estou chamando muita atenção para a presença marcante da direção e do Ernesto, porque eu acho que, passando um pouco para o uso que ele faz da montagem, mas especialmente do som e do som dentro do filme, né, eu diria da paisagem sonora, que ele abre mão de qualquer tentativa de, digamos, manter um realismo, né? Porque o realismo aparece no filme em vários momentos, ou a parte documental do filme aparece em vários momentos, né? Das cenas, e eu não tenho dúvida nenhuma, eu acho que isso é a fortaleza do filme, inclusive, não tenho dúvida nenhuma de que muito do argumento do filme foi montado a partir de cenas que foram capturadas no momento em que o filme estava sendo preparado, e ele mantém no final essas cenas, né? Quer dizer, mesmo as cenas que eu diria que foram cenas as cenas produzidas para o filme, elas são reais, boa parte delas são reais, o diálogo com as pessoas, e ele faz questão de introduzir isso, né? Por exemplo, naquele momento, bom, a equipe do filme aparece dentro da cena filmada várias vezes, né? Acho que faz parte um pouco, inclusive, do argumento, essa história de que os próprios, né, da própria equipe de filmagem, em vários momentos, não só quando o Ernesto se torna o médico lá, né? Em vários momentos a equipe de filmagem passa para frente da câmera, no sentido de que ela entra para a cena do filme também, né? Então tem vários momentos assim, e acho que isso foi construído no momento na duração do filme. Bom, é um filme longo, não sei há quanto tempo, 1 hora, 3 horas, né? 2 horas e 10. 2 horas e 10, que foi gestado num tempo muito longo. 10 anos. 10 anos. Então, essa preocupação em fazer um filme apurado, bem editado, bem montado, bem concebido, do começo ao fim, em longo tempo, eu acho que é bem visível no resultado final que ele entrega, né? Então, mas essas cenas, então, voltando na questão sonora, né, os sons do filme é muito trabalhado, é muito fora da realidade, né? Quer dizer, é uma realidade do filme. Sobretudo a paisagem sonora dos trovões e dos raios, né? Que na primeira vez que eu vi o filme, só isso que eu vou falar da primeira vez, me incomodou muito, assim, eu achei excessivo, né? Hoje eu já não achei tanto. Porque, bom, isso é recorrente em outros filmes, não é a primeira vez que eles, em vários filmes, mas nos próprios filmes dos Guarani, Bebiá, essa coisa de usar os raios, porque isso tem uma importância muito grande, é Enderu falando, né? Então, os raios são momentos introduzidos no filme para produzir mudança, transformação, alguma coisa que está acontecendo. E ele usa isso muito, é muito carregado no filme, em todos os momentos, e isso muitas vezes suprime, evidentemente, digamos assim, um som do dia a dia
das aldeias. Não tem. Se você tem imagem da aldeia, você praticamente não tem som da aldeia no ambiente. Tamanha, claro que você tem, mas tamanha é a sobreposição dessas imagens, desses sons, eu não sei se produzidos, a maioria por filme mesmo, se ele usou algum instrumento assim bom, que o cinema usa muito, né, de produzir sons específicos para introduzir na montagem do filme. Então é isso, mas assim, uma coisa importante, duas para terminar mesmo, eu acho que o filme trabalha com 3 temporalidades muito interessantes, 4 para falar a verdade, né? Primeiro, um tempo passado, que é o tempo do próprio Canuto, né? E ele vai, através da conversa com os próprios membros da comunidade, que são atores, também reconstruindo esse tempo do Canuto. E só um parênteses, depois eu volto nas 4 temporalidades que eu estou dizendo, mas eu acho que o filme, ele é muito... esqueci, eu ia falar no meu parênteses, depois eu vou lembrar. Mas assim, há uma temporalidade que é do Canuto, do tempo dele, que ele morreu. Sim, lembrei do parênteses. Eu acho que a fronteira, tem meio clichê a gente falar isso, mas assim, a fronteira entre ficção e o documentário desse filme é muito mais forte do que em outros, na maioria dos filmes entre Vídeo das Aldeias e outros filmes documentários que a gente vê, porque de fato há muitos elementos para a gente que produz uma mistura, um borramento entre esse tempo passado da história do Canuto e o tempo presente que está sendo narrado para o filme. Com certeza há muita pouca tentativa deles, dos atores ali, do filme, dos argumentos, em buscar uma fidelidade com a história do passado. Com certeza não é aquela. Mas isso pouco importa. A história do Canuto não é aquela, né? Quer dizer, nem a história do padre que chega, do médico que chega ali. Então tem um poder ficcional muito grande nos argumentos, embora seja, ao que tudo indica, partido de um acontecimento real, né? Mas nem isso a gente tem garantia total de que esse acontecimento, de fato, ele tenha. É muito pouco provável, quer dizer, é improvável que não tenha acontecido. Eu acho que isso é que partiu o filme, né? Vamos fazer um filme sobre essa história que aconteceu. Mas daí, isso foi só o pontapé inicial, daí já não tem mais nada que a gente possa tentar recorrer no filme, mesmo porque se fala, quando tenta-se ter a fotografia, por exemplo, ali, que aparece no filme, depois eu vi no final, tem imagens de arquivo, né, que são dos filmes antigos que foram feitos, mas isso não é feito em nenhum momento, esses arquivos, para dar ou trazer uma garantia ou um índice de uma temporalidade passada que realmente tenha acontecido. Quer dizer, os arquivos entram dentro da ficção que está sendo proposta. Então, assim, eu acho que tem 4 temporalidades, o filme trabalha muito bem. A temporalidade que eu estou falando é essa do passado, da história do Canuto. A história do tempo que o filme está sendo feito, produzido, né? As encenações que estão sendo feitas e criadas, vividas em função do filme, e o próprio filme, que seria a terceira, né? A terceira temporalidade, que é projetada para nós, espectadores, para o futuro, né? Que a gente está vendo aqui agora nessa sala. E a quarta, a última, a mais, digamos assim, difícil, não difícil de ser percebida, mas assim, a que tem mais, por incrível que pareça, mais profundidade real, é a profundidade real com o espírito e a cosmologia dos Guarani-Bimbiá, que é a presença de Nhedaru, ou seja, um tempo mítico, que é muito chamado, né, seja pelas vozes, do avô do Dionísio, né, seja por esse mito, que é um mito, a transformação de os homens que se viram, aliás, um mito muito recorrente, porque todo mundo sabe disso no mundo ameríndio, das pessoas
que se transformam em animais, e eu diria também essa não dualidade entre natureza e cultura. Estou dizendo que isso é muito real, é isso que eu quero dizer. É muito real, pelo menos para o mundo indígena, né? Se todo mundo tem mais ou menos uma história dessa de mundo indígena, de transformação, todo mundo conhece, todo mundo conta de um homem que virou animal, de um animal que virou homem, e dessa, digamos, falta de fronteira, não é falta, né? Ao contrário, essa ausência de fronteira entre a natureza e a cultura, entre o humano e o animal. E aquilo ali é muito indígena no sentido de que, quando a pessoa está se transformando para um não humano, no mais que humano, ela se distancia da comunidade, é aquilo mesmo, ela vai viver no mato, muito aquela história da casa. Então, quando eu entro no filme, para mim isso é muito real, tipo, ao mesmo tempo pode ser a pessoa, claro, o cara vai fazer uma casa lá longe, quase no meio da floresta, o que ele está querendo? Ele só está pensando em se apartar dos seus parentes, da sua mulher, portanto, inevitavelmente se transformando em um não humano, né? Então, esse tempo mítico, que que ele está muito entranhado no filme, e ele, para mim, digamos, eu acho que eles conseguiram presentificá-lo no filme de uma maneira muito forte, assim, e muito potente, assim, porque é interessante pensar, se vocês logo no começo do filme, se já concluir, vão deixar vocês. Quebrou e derrubou uma cervejinha. Depois a gente pega. Logo no começo do filme, o Ariel, quando ele está procurando os personagens, né, ele vai entrevistar ou conversar com o Tini, é o nome dele, né, o nome real dele, que virou xamã e tal, que tem aquela conversa ali, você tem que ficar sem tomar banho, né? Que é muito genial. E a coisa assim, interessante, naquele momento ele fala assim, e acho que isso é um momento de preparação para o filme, não é tipo uma encenação para o filme, é um momento de preparação para o filme mesmo. Ele diz assim, olha, a gente quer filmar tudo, e aí eu não sei se vocês se lembram, o Ernesto pergunta, mas tudo o quê? Até a morte do Canuto? Ele falou, né? E essa coisa do cheiro e tal. Então, assim, tipo, a coisa mais real para eles, viver essa transformação, não sei tanto para o Ernesto, acho que sim também, mas pro Ariel, com certeza, é uma experiência corporal, né? Não é tipo uma fidelidade ao pensamento, ao que era o personagem, quer dizer, a pessoa Canuto. É um exercício de transformação que passa pelo corpo, né? Isso é muito... Passa pelo corpo, pelo que você come. Tem várias cenas, né? Muito legal. O cara agora come esse passarinho bem pequenininho aí, né? Se você não conseguir comer ele, você não vai conseguir realmente exercer esse poder de agência do jaguar, da onça. Isso não é onça, jaguar ali. Eu fiquei na dúvida agora. Onça e fala jaguar, né? Tá. Então, assim, essa experiência de viver no cinema, a transformação do Canuto, que é Devir Jaguar, é uma experiência que passa pelo corpo. Isso está muito claro, e pelo afastamento dos humanos, né? Do mundo dos humanos. E ele coloca isso logo no começo do filme, como um horizonte a ser perseguido, o treinamento das crianças, né? Para que elas sejam de fato jaguar, como é que você olha, depois o jeito de olhar, o jeito de pular no veado, e as crianças bem pequenininhas já aprenderam esse, como é que a gente fala, os antropologueses gostam de dizer esse gesto, né? Ou esse afeto. Você sabe que isso a Bíblia estava me explicando,
o IA hoje, você só coloca lá, vai aparecer um tanto de gesto, afeto e situado. Esses são os conceitos que todo mundo está colocando lá, todo mundo está repetindo. Ou seja, não repita isso. Né? Então, por isso que eu estava procurando outro, mas não achei. Mas aquelas crianças, que é uma coisa muito do teatro, do cinema, elas já sabiam fazer aquilo, quer dizer, de uma forma muito perfeita, porque é o mundo, é o universo delas, né? E quando essa cena que é muito legal, mas hoje a primeira vez que eu vi, eu fiquei mais fascinado, hoje nem tanto, assim, que é a cena do Ariel falando que o Tini não estava bebendo a água de forma adequada, né? Ele vai lá e ensina ele como é que deveria ser e tudo. Né? A parte, eu gosto muito dessa parte deles, dos personagens se transformando também. Né? Antes era o Tini, que era o Canuto, depois é o próprio Ariel. Então os personagens se transformam dentro do filme também, e isso é interessante. Aí, para concluir mesmo, a parte mais delicada do filme, e eu já ouvi gente, talvez nas nossas conversas assim, de final de corredor, de Humberto Maura, não sei, tipo, aquela cena final não precisava dela, da chegada do Ernesto como médico, mas uma mais delicada de todas, e hoje eu realmente acho que não precisava, poderia ter sido feita de outra maneira, é a cena do suicídio e da morte dele, né? Porque, seja por duas razões, assim, eu imagino que isso não deva ser uma coisa tranquila, só imagino, porque eu não fui, não conversei com eles, pelos Guarani Indiá, não ouvi, não deve ser tranquila, mesmo nesse filme de ficção, ver aquela cena, porque nunca é. Né? Acho que em lugar nenhum, mas muito mais no mundo, no universo indígena. A gente está falando do suicídio, que é uma realidade muito grande nos povos indígenas, de uma forma geral, nos Guarani Indiá mais ainda, mas você não fala muito sobre isso. Né? Você talvez não expõe publicamente, de jeito nenhum. Tem casos, inclusive, de antropólogos que expuseram isso publicamente, em alguns casos, e foram combatidos radicalmente pelos indígenas. Por que eles fizeram isso? Então, bom, mas isso poderia ser uma moral, não sei, tal, para o filme, mas é o que eu acho que, de fato, é a parte menos real do filme, isso eu queria dizer. Mas, assim, meio que constrangedora, eles não encenam bem essa cena. Né? Aquela cena era muito mal, para mim, assim, em comparação com as outras, mal acabada do ponto de vista da sua construção performática. Mesmo porque não as pessoas numa cena real, digamos, é isso que eu estou dizendo, isso envolve muita delicadeza, muito constrangimento, muito choro interno. É difícil, muito difícil você filmar. Eu imagino que a cena da morte do Dionísio seja real, né? Eu acho que sim, né? Aquele plano dele chegando ao avô, acho que eles estão filmando a morte dele mesmo no momento que ela aconteceu. O enterro, né? O enterro, não, eles não filmam a morte, né? O enterro. Mas é delicado essa situação e ela é muito bem feita, né? Essa cena do enterro do Dionísio. É documental. O plano é documental, né? Mas assim, filmar o enterro em si, documental, né? Sem ser encenado, não é fácil também. Bom, você já filmou, você sabe disso. E muito menos ainda o enterro de uma pessoa que se suicidou. Então é um negócio muito delicado. Não estou dizendo que não devia ter, quem sou eu? Porque, tirando essas minhas objeções, acho que o filme é muito grandioso, muito bonito. Ele é um filme menos indígena, acho que isso a gente estava conversando, do que vários outros, por causa dessa mão muito forte na montagem, na sua construção, né, muito bem acabada. Mas tem outros elementos que a gente poderia dizer que é esse que eu acabei de falar, que é muito real, que é aqueles vinculados, aquele universo vinculado à cosmologia, ao pensamento mítico, dos povos indígenas de uma forma geral e dos Mebiá em particular. É isso, queria ouvir vocês, tem nada a ver com o que eu estou falando, mas vamos ver.
Ó, aqui é para poder... Conversa... Não pode falar isso, que é uma conversa de boteco? Pode. Como a gente sempre faz nas sessões do Fórum Doc. Tem até cerveja para você conversa. Aproveitar a timidez. A gente tinha conversado antes sobre isso, Rubinho. Eu fico um pouco incomodado com esse menos indígena. E eu vou explicar por que eu fico incomodado com isso. Eu lembro dos... Não sei se você se recorda, tem um trecho do Corumbiara que o Vansan fala: branco gosta de ver índio peladinho. E eu fico me perguntando se isso não é uma versão cinematográfica da expectativa do ver o índio peladinho. Porque, enfim, a gente tem um histórico, inclusive um histórico já grande de debates, né, do tipo de expectativa ocidental que se tem em relação às expressões artísticas não ocidentais, né, de uma espécie de autenticidade que deveria ser expressa, né, por essas artes, por essas expressões culturais, por esses artefatos não ocidentais, né, e que de algum modo acabam incorrendo num certo pressuposto, né, de unicidade e de estabilidade transhistórica, né, da produção artística dos povos não ocidentais. Enfim, a gente pode lembrar do orientalismo, do Said, ou então Mantia Jawara, aquele grande curador malinês, né, tem um texto dele importante, né, falando do papel nocivo, por exemplo, dos museus etnográficos que tiveram em relação à arte da África subsaariana, né, de uma espécie de expectativa de que esses artefatos, né, expressassem o que fosse uma espécie de autenticidade etnográfica, né, do mundo, dos diversos povos africanos. Então, eu fico me perguntando em que medida que esse desvio, né, que está implicado no Canuto, ele, por exemplo, pode ser creditado, sei lá, à presença do Ernesto, ou que faça o filme ser mais ocidental. Eu fico... É engraçado, você falou do Queiroz, que eu acho que é uma ótima comparação, e eu acho que parte do centro da brincadeira que está em jogo ali no close-up é justamente, né, a inseribilidade entre o que é encenado e o que não é, né? Né? E acho muito interessante o momento que você fala, o mais real é justamente, né, a transformação, é justamente o trecho mais encenado, né? Aquilo que tem onde a mão pesada da direção, do som, né, da montagem aparece com mais força, é justamente, né, o ápice da realidade, né, que tem em jogo ali, né? Então eu fico me perguntando em que medida em que esses recursos, né, que dizem de um filme que está o tempo todo, e eu acho que é uma boa leitura falar aqui, tem uma relação, né, com o Kiarostami, o tempo todo ele está falando: isso aqui é artifício, tudo que vocês estão vendo é artifício, isso aqui é tudo construído, né? Mas isso, enfim, isso é parte, inclusive, da discussão do cinema documentário das últimas décadas, e que eu acho que o cinema dos povos indígenas, ele não, ao longo dos povos ameríndios brasileiros, ao longo das últimas décadas, ele não é alheio a isso, né? Eu fico pensando, por exemplo, no Dia que a Lua Menstruou, um filme de mais de 20 anos atrás, né? Que um dos baratos do filme é o fato de que o mito varia, né? É um filme com enorme discussão sobre a encenação do mito, e você não tem certeza sobre a versão final do mito. Eu me lembro de um personagem do Dia que a Lua Menstruou que fala: pois é, que a lua é homem, né? Eu nem soube como que ela menstrua. Então eu fico me perguntando em que medida que a gente não possa pensar nisso como uma espécie de um processo interno, de uma transformação do cinema documentário produzido, né, pelos povos ameríndios, e que, de algum modo, se articula, né, uma transformação do cinema documentário que não é exclusivamente ocidental. Deixa eu... não, tá vendo? Rapidinho. Talvez você tenha toda a razão. Acho que a Mal não lembrava que a gente tinha conversado exatamente. Acho que tinha você, tinha mais gente.
Mas assim, talvez seja mal colocado mesmo. É o cinema menos indígena, acho que eu vou seguir seu conselho, não vou falar isso mais. Mas assim, eu acho que, pensando para o lado positivo, eu acho que então, para o filme mais bem acabado, vou formular de outro jeito, de uma contribuição muito boa e perfeita entre o Ariel, que é uma pessoa que conhece, é da comunidade indígena, e outro, esse filme não seria feito sem ele, portanto sem o mundo dele indígena, mas não seria feito também sem o Ernesto, né? Então é um filme muito, se a gente pensar, vamos pensar para o lado positivo, eu sempre favorável isso, um filme de muita colaboração, né? Não é só um filme indígena, mas é um filme de muita colaboração profunda, enraizada, porque não é qualquer um também branco que vai conseguir ter essa sensibilidade para poder fazer um trabalho assim. Então, vale a gente continuar dizendo assim, um bom exemplo, um bom filme de uma colaboração muito boa entre um cineasta branco, não indígena, e um cineasta indígena com a sua engajamento naquela comunidade. Eu estou falando do Ariel, mas na verdade o Ariel e todos os outros amigos e parceiros dele ali, né? Incluindo a Patrícia aparece menos, quase não aparece, né? Porque, enfim, ela está realmente no lugar mas o Ariel aparece muito no filme e ele é muito marcante no filme, a presença dele. Sobre a cena da morte do Canuto, eu não li nada sobre o filme. Eu também achei ruim, assim, meio feio. Mas eu tive uma visão mais lúdica, assim. Eu entendi que ele se transformou num bicho e caiu numa armadilha dele. Foi mesmo suicídio? Esse é o jogo do filme. Provavelmente se não foi dele mesmo, é por isso, né? Se não foi do próprio Canuto, eu não sei, o André que escreveu o texto teve a felicidade de conversar com o Ernesto para poder ouvir dele se estava correto. Então, eu não fiz isso, eu só estou falando a partir do filme, então é muito difícil falar o que de fato aconteceu. Mas no filme eles fizeram um suicídio? É ambiguidade, né? Isso com certeza, né? Ele foi levado pelo Zenhanderê, pelos próprios animais, porque é isso no mundo ameríndio também, isso, a morte é um momento de ruptura, onde você deixa esse mundo daqui e vai viver com o mundo do outro. Por isso que tanto os xamãs são pessoas assim da margem, literalmente, porque é a margem dos humanos, né? Mas ele pode estar mais perto da margem dos não humanos, assim. Mas a habilidade dele é de saber ir e voltar nesse mundo não humano. Quando, eu não sei os Guarani, mas com certeza, os Tupi, de uma forma geral, né, o patamar dos mortos, quando você morre, você vai para lá e você é outro, você não é você mais, né? E o xamã tem essa... os xamãs são aqueles que sabem muito bem transitar entre esses dois mundos. Mas quando você morre, você passa para o mundo de lá, você é levado, você atendeu o apelo dos deuses, dos espíritos, dos animais. É por isso que não existe, uma coisa que os ocidentais têm muita dificuldade de entender esse negócio, porque não existe essa concepção de ancestralidade no mundo indígena, você é outro, né? E você não deixa de viver no outro mundo, você vai para o mundo dos mortos. E no mundo dos mortos você vai casar de novo, você beber, você vai dançar. Tem muita gente que quer ir para esse mundo também, né? Muita gente faz um esforço enorme para ir para esse mundo. Então eu acho que nisso eles retratam bem essa ambiguidade. A pessoa morreu, se matou, ou a pessoa foi levado para esse outro mundo, né? E para você ser levado para esse outro mundo, você tem que dar demonstrações de que você... Primeiro, de que você não está gostando muito do mundo daqui, né? Da sua esposa, dos seus amigos, você
Você não está gostando muito desse mundo. E a outra coisa é você estar achando o mundo dos mortos muito legal, muito bacana, muito bonito, porque melhor do que o nosso mundo aqui. É a terra sem mal dos Guarani. Agora, o suicídio, que aí a gente não pode banalizar essa coisa, né? Eu nunca gosto, assim, eu fico um pé atrás quando eu falo de suicídio, porque é uma coisa que eu nunca gosto de banalizar. O negócio, para mim, você tem que falar disso é uma coisa muito complicada, porque mesmo dentro, digamos assim, da cultura da sociedade indígena, porque é uma realidade muito cruel para eles, né? E tem sido mais ainda, os Guarani convivem muito com isso, né? Muito. Então você dizer que a pessoa morre porque, sei lá, porque ela não está suportando esse mundo, enfim, todo o discurso, toda a palavra sobre o suicídio, ainda mais sobre o suicídio indígena, ela é fadada a uma má compreensão, né? Muito. Então, por isso, talvez eu também não tenha gostado tanto dessa parte do filme. Fala, Paulinho. Deixa eu comentar então uma coisa, que eu não revi o filme agora, mas... Primeiro eu concordo com o Everton, em que ele estava te chamando a atenção sobre essa questão, porque para mim, quando eu vi a primeira vez esse filme, a filmografia que me chamou a atenção, que me fez uma ligação com o filme, era justamente a filmografia dos Carrabing, junto com a Povinelli, assim, que tem essa ideia do realismo improvisado, assim, no sentido de que essas histórias, elas são recontadas, mas a partir de muitas perspectivas diferentes, inclusive das crianças, que ficam questionando, de fato, quem que fez esse buraco? Então você tem essa fabulação que ela vai acontecendo e ela é trazida para dentro da cena, assim. Então é mais uma ligação, e eu vejo que esse cinema está um pouco pensando esse modo de alguma maneira, você não tem um xamã ali que está contando um mito de uma versão, mas você tem uma construção coletiva muito forte, que é cinema, né? Porque vocês estão fazendo... Esse filme é incrível, né? Você chamou bastante atenção, as cenas de ensaio, de discussão, de como que vai ser, para onde vai olhar, porque, né? Isso tudo entra para dentro de um filme e desconstrói uma visão monolítica dessas histórias ou de uma versão do mito, obviamente, que nunca vai existir, assim, né? Então eu acho que essa filmografia, ela se aproxima dessa outra, que ela tem uma especulação ficcional muito forte, que é um modo, talvez, operante do próprio mito, assim, né? Que, enfim, seria um pouco por aí. E acho que ao fazer isso, assim, esses cinemas, né, indígenas, eles vêm também, operando dentro da linguagem mesmo, enfim, documental ou não documental. Eles implodem, né, assim, como implodem a coisa da... Quando eles trazem para dentro a função coletiva, né, dos espectadores, quer dizer, também uma outra temporalidade do filme são os espectadores assistindo o filme antes de nós, espectadores, né, participando da construção. Então, tem muita coisa explodida dessas dicotomias, desses opostos, né, que tem no nosso cinema clássico, tradicional, enfim, que eu acho que o cinema indígena vem empurrando a linguagem, né, assim, a forma, né, do cinema para fora exatamente dessas expectativas do cinema tradicional, né, experimentando muito, se pudéssemos trazer para os nossos termos, né, experimentando muito, e talvez não faça sentido mesmo a gente dizer, né, assim, o que é documental, o que é não documental, assim como nós chamamos dos Machacali, quer dizer, deixa de fazer sentido totalmente, porque não há separação possível nesse mundo entre o mito e a história, entre o vivido, o experimentado e o fabulado. Essa separação não faz sentido, né, no mundo indígena, nem no mundo guarani, né? E como eles conseguem trazer essa desconstrução para dentro do cinema, com ou sem Ernesto, né? Assim,
Então, isso eu acho que avança muito nas possibilidades, né, do cinema. Acho que a gente prestar atenção nessas dissoluções também fazem muito bem para as nossas próprias construções, né, talvez cinematográficas. E então, acho que esse cinema empurra a gente para fora disso tudo, né? Mas se quisermos dizer que, enfim, é a documentação dessa experiência, dessa comunidade com o mito do Canuto, né? E são belíssimas para mim. Eu acho que assim, as cenas que mais me impactam no filme são exatamente essa construção junto com a comunidade, botar a galera para contar do ponto de vista de documentação e depois de encenação, ou seja, essas camadas estão embaralhadas, embrulhadas todo o tempo, e são elas, e esse embaralhamento que constrói o filme, né? Tirando que tem uma história dentro do filme, se quisermos dizer assim, mas acho chato falar isso, quer dizer, compõe o filme, a documentação da própria conquista do território pelo Dionísio, né, sobretudo. Então tem uma história, uma biografia do Dionísio contada pelo neto, que é um artista genial, que é o Ariel Ortega, assim, que é um cara que pode tanto dirigir um filme complexo como esse, como atuar da forma como ele atua, e você nunca vai saber se esse é o Ariel, que a gente conhece ele, é ele, entendeu? É o Ariel. E ao mesmo tempo é a representação dele fazendo uso do cinema, talvez quem faz isso de forma tão genial hoje quanto o Ariel, como artista contemporâneo brasileiro, né? Poucos, assim. Eu acho que ele é um cara de cinema fenomenal, um artista impressionante. E como que ele lida com isso dentro da estrutura de manutenção de uma existência e de um pensamento guarani, né? Como ele tem consciência do que ele está fazendo, que o que ele está fazendo é muito existencialmente guarani, na relação, no contato, né, com o mundo contemporâneo. Assim. Ele trabalha isso demais, né, o tempo todo. Assim. Acho que o Ariel é muito impressionante. E o Ernesto também, por conseguir fazer junto com ele, né, e trabalhar com o Ariel durante tanto tempo, que não é nenhum bolinho. Trabalhar com o Ariel, conviver com o Ariel, e construir um negócio desse com ele, e continuar... Também não. Por isso que demorou 10 anos. Ô, Júnior, Pode fechar? Deixa eu só... Não, eu concordo com isso. Acabei depois do Everton falando que eu não vou falar isso mais, então você chegou depois. Tudo bem. Agora, eu acho, e não vejo problema nenhum, eu nunca vi problema no cinema, digamos, o cinema indígena ele é múltiplo, ele é cheio de inspirações. Tecnologicamente, o cinema não existe cinema indígena, inclusive, né? Porque os índios nunca inventaram câmera de filmar. Então, isso é uma coisa. Eu nunca vi problema em cinema, os brancos, os não indígenas, os cineastas brancos estarem cooperando com os indígenas. Então, eu acho ao contrário. Por isso que eu encaminhei para um lado. Bom, esse é um filme de de uma parceria muito feliz entre o branco e o indígena. Não existiria, bem que você falou no final, o filme também não existiria sem o Ernesto. Eu acho que é um pouco isso. Claro que não existiria de jeito nenhum sem o Ariel, mas muito mais sem a comunidade à qual ele pertence. Na forma, tem, mas eu não vou entrar nesse detalhe, mas assim, tem coisas muito redundantes em outros cinemas. Tudo bem, redundante no sentido que repete, claro, a própria cena, por isso que eu lembrei do Vertol. Disso, esse propósito do Homem com a Câmera, começa isso, né? As pessoas veem o filme que ainda vai ser feito, né? Claro que é muito mais ficcional do que esse aqui, mas acho que tem muita coisa semelhante com outros cinemas, e acho que o que é importante, o que é vivo é isso que você falou, que é um cinema feito com a comunidade, com o tempo dela, com o engajamento dela, a partir de um ponto de vista interno, né? E
que isso é muito expressivo, assim, na maneira como o filme é construído. O filme é dialógico nesse sentido, né? Tipo assim, eu acho que o que vai ser o filme depende do que as pessoas estão dizendo que vai ser esse filme. Ainda que ele tenha um argumento, né? Claramente, tem uma estrutura. Mas assim, essa estrutura é muito moldada pelo que, inclusive a estrutura de montagem, pelo que aparece na construção do próprio filme. Com certeza muita coisa é improvisada, sem saber muito do filme, mas que não foi prevista assim como roteiro, né? Talvez o finalzinho, não sei, mas assim, pareceu meio, com certeza, meio planejado demais, né? Mas muita coisa no filme vem do improviso e da relação, do engajamento das pessoas na filmagem. E acho que isso que tem que ser ressaltado como uma grandiosidade do filme.